noite, irmãos. Deus continua nos abençoando, né? Deus nos abençoe mais uma vez. Nós estamos iniciando o nosso programa Vem Ver. Tivemos um pequeno problema técnico aqui e atrasamos aí o nosso início de cerca de uns 15 minutos de atraso, né? Mas pela graça de Deus nós resolvemos, né? Tivemos um pequeno problema, um pequeno empecilho, mas contornamos aqui pela ajuda do Senhor e pedimos desculpa, pedimos perdão aos irmãos, né, pelo atraso aí, e pedimos a Deus que nos abençoe mais uma vez, né? Então estamos iniciando o nosso programa, né, pela graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Temos o nosso tema que foi anunciado mais uma vez e queremos falar um pouco sobre o templo feito segundo a visão celestial, né? E nós estamos agradecidos a Deus mais uma vez por tudo que Ele nos tem concedido, por essa oportunidade, né? Por esse privilégio de estarmos aqui, pelos trabalhos final de semana, cultos abençoados que Deus nos deu, mais uma semana, mais um final de semana, culto de ceia, né? Deus nos abençoou aqui de uma forma tremenda, né? E nós estamos agradecidos a Deus. Estamos iniciando também uma mudança no nosso horário do programa, também no dia, né? Que nós acostumávamos fazer aqui sábado, às 18 horas. Agora estamos iniciando, né? Fazendo a segunda-feira, a partir das 20 horas. Então estamos mudando, pedindo direção a Deus sobre todas as coisas, né? Então estamos iniciando um novo horário, vamos ver como é que vai proceder, como é que Deus vai trabalhar conosco, né? Nesse novo horário, nesse novo dia, nessa mudança. Então, a segunda-feira, a partir das 20 horas, né? 8 horas da noite, estamos iniciando essa nova fase. E mais uma vez pedindo desculpa, pedindo perdão aos irmãos pelo nosso pequeno problema técnico aqui, do qual fez com que nós atrasássemos aí o programa, cerca de uns 15 minutos, nosso horário marcado, né? Mas, contudo, Deus está no controle, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Que são chamados por seu decreto. Então, contudo, nós estamos agradecidos a Deus mais uma vez, né? Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos tomar uma escritura aí no livro de Êxodo, capítulo 25, para nós iniciarmos a nossa base, o nosso caminho aqui, né? Como eu costumo dizer, onde nós vamos abrir uma janela para nós passearmos pelas escrituras. Êxodo capítulo 25, nós sabemos que onde Deus falou com Moisés, né, sobre a construção ali do tabernáculo, né? Vamos tomar então, sem perca de tempo, a partir do versículo 1, e diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo o homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro, e prata, e cobre, e azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles de carneiro, tintas de vermelho, melhor dizendo, e peles de texugo, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção, e especiarias para o incenso, pedras de ônix, e pedras de engaste para o efode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus pertences,
assim mesmo o fareis. Então, resumindo a leitura aqui, nós sabemos que Moisés subiu no monte e Deus, em visão ali, mostrou, ele levou Moisés e a Moisés foi mostrado todas as formas, todo o projeto celestial para que Moisés então fizesse o templo, construísse o tabernáculo, segundo aquilo que ele viu no céu, né? Conforme a tudo que eu te mostrar, versículo 9, né? Para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Então Deus mostrou a Moisés todos os detalhes de como seria o tabernáculo e todos os detalhes aonde cada peça deveria estar no tabernáculo, cada instrumento, cada componente daquele tabernáculo. Deus mostrou tudo a Moisés, aonde ele queria, cada detalhe, cada coisa no seu devido lugar, né? E Deus mostrou então tudo a Moisés. Então Moisés tinha que fazer um tabernáculo, né? Segundo aquilo que ele viu, a visão celestial. Então, um templo feito segundo a visão celestial. Agora, Moisés tinha que fazer esse tabernáculo, segundo o que ele viu no céu, na visão, um projeto espiritual que Deus mostrou a ele, né? Agora, nós sabemos, né, irmão Brana nos ensina, e nós sabemos que pela própria Bíblia, né, que quando fala templo ou quando fala tabernáculo, também nós estamos falando de pessoas. Então, porque templos são pessoas, tabernáculo fala de pessoas, fala de corpos, né? Eu quero tomar aqui a estatura de um varão perfeito, parágrafo 32, quando o profeta disse assim: agora, um tabernáculo é um lugar onde vamos descansar, onde nos refrescamos, como o descanso de dormir, etc. Agora em Hebreus, Paulo diz, né? Pelo que entrando no mundo, diz, sacrifícios e ofertas, que era Cristo, né? Sacrifícios e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Ele está citando Hebreus capítulo 10, versículo 5. Então, parágrafo 33, ele diz, então, o que é um tabernáculo? O tabernáculo é um corpo, é onde Deus mora, é Deus morando em um corpo. Então, nós entendemos que tabernáculo é um lugar onde Deus mora. O templo é um lugar, é uma habitação de Deus, é um lugar onde Deus vem fazer morada, né? Nós poderíamos entender isso também quando nós tomamos aqui em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 até o 4 aqui, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eternas no céu. E por isso também gememos, desejando ser revestido de nossa habitação, que é do céu, se todavia estando vestidos, não fomos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despido, mas revestido, né? Mas revestido. Então, o tabernáculo fala de pessoas. E aqui nós vemos que Moisés tinha a comissão de fazer um tabernáculo segundo uma visão celestial. Agora, quando nós olharmos na Bíblia, nós vamos ver que o primeiro tabernáculo, né? O primeiro tabernáculo que teve na terra, foi Adão. Adão foi um tabernáculo, né? Foi o tabernáculo de Deus, foi o templo de Deus na terra. E quando nós falamos de tabernáculo,
olhando, fizemos aqui esse pequeno quadro mostrando como foi o tabernáculo foi feito ali, né? Então nós sabemos que ali Deus comissionou Moisés para fazer, e o tabernáculo foi repartido, né? Ali havia o átrio, né? Havia o lugar santo e o lugar santíssimo. Então isso fala de pessoas, porque quando o profeta fala de pessoas, de corpos, né? Então nós sabemos que irmão Brana fala dessas 3 camadas: corpo, né? Espírito e alma. Então esse tabernáculo, como nós falamos, estava representando pessoas. E nós sabemos que tudo isso era sombra do que viria depois, né? Aí nós voltamos aqui no princípio e nós vemos que Adão foi o primeiro tabernáculo de Deus na terra. Adão foi o primeiro tabernáculo de Deus na terra. Aqui nós vemos em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que nós entendemos que Adão foi feito também segundo uma visão celestial, segundo o que estava numa outra dimensão celestial, porque disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, nós temos um homem agora que foi feito à imagem de Deus. Nós temos um homem que foi feito de acordo com a visão não terrestre, não da terra, mas de acordo com a visão celestial. Aí nós sabemos que Deus é Espírito, né? Lá em São João 4, 24 e tantas outras escrituras, nós sabemos que Deus é Espírito, então nós entendemos que Adão, esse homem aqui, foi feito um homem com a mesma característica, um homem à imagem e à semelhança de Deus. Agora, nós entendemos que em Gênesis capítulo 2, né? Deixa eu só fechar a escritura aqui, embora nós já sabemos, né? O versículo 27, e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Então, nós entendemos que em Gênesis capítulo 2, no versículo 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então agora, esse homem, a imagem e a semelhança de Deus, esse homem foi colocado dentro de um homem terrestre, dentro de um corpo de carne. Dentro de um corpo de carne. Então, agora nós temos um homem celeste, um homem espírito, um homem celestial, vamos dizer assim, feito à imagem e à semelhança de Deus, que agora foi colocado dentro de um corpo terrestre. E isso vem formando, como diz o profeta, esse ciclo, ou esses 3 círculos, né? Corpo, espírito e alma. Então Adão se tornou um homem, como diz o profeta, um ser trino, que agora o homem tinha um corpo, espírito e alma. Agora, o corpo de Adão era um corpo que nós sabemos que não veio por meio do sexo. O corpo de Adão não veio por meio do sexo. Foi criado pela palavra. O homem celestial, o homem espiritual criado pela palavra, né? Um homem carnal, um corpo, uma carne, que também foi criado pela palavra de Deus. Então nós entendemos que nós temos agora um Adão, um homem perfeito na terra. Um homem perfeito, porém, com essas 3 camadas, né, que nós sabemos que é corpo, alma e espírito. Por isso, o tabernáculo representa pessoas. Corpo é o átrio, o pátio, né, ali. O espírito aqui no lugar santo, né, e a alma no santo dos santos. Isso estava mostrando, nós vamos ver mais na frente,
Deus estava mostrando também nesse tabernáculo o lugar aonde ele ia se encontrar com o homem. Porque onde Deus encontra com o homem, nós sabemos que não é no átrio, não é no lugar santo, mas no Santo dos Santos. Né? Então, quando nós vemos Adão, um homem carnal, com todo, de acordo com a própria palavra, com todo o domínio sobre a terra, domínio sobre os peixes do mar, domínio sobre as aves do céu, domínio sobre tudo que se movia sobre a terra. Entendemos e vemos que Adão se tornou um ser trino. Agora, Adão, como nós falamos, aquele corpo de Adão, não veio por meio do sexo. Então, Adão tinha dentro de si, né, ele era um homem interno, a imagem, a semelhança de Deus, ele era o tabernáculo santo de Deus. Então ele tinha dentro de si o controle que vinha de dentro para fora. De dentro para fora. Ainda, embora aquele corpo não viesse pelo pecado, mas todo esse ser trino que era Adão, ele era controlado de dentro para fora. Por isso ele tinha domínio sobre toda a natureza. Por isso ele tinha domínio sobre tudo que se movia sobre a terra. Porque a maneira de você ter domínio, né? A maneira de você ter domínio, primeiro você tem que dominar a si mesmo. Se você não consegue dominar a si mesmo, então você não pode ter domínio de outras coisas. Primeiro você tem que dominar a si mesmo. Então, toda a natureza de Adão, tudo era dominado por esse homem interior que estava dentro de Adão. Tudo era dominado pelo homem interior. Por isso que Paulo, falando em Romanos, Romanos capítulo 8, acho que tem aqui, ele disse: se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Vê? Então, o Espírito, o homem interior, que tem que controlar, que tem que dominar todo ser. O homem interior que tem que tomar o controle, né, da nossa caminhada. Por isso que, como nós falamos, por isso que Adão dominava, porque tudo vinha de dentro para fora, né? Porque nesses corpos, né? Fugiu a palavra aqui, esse espaço aí de corpo, espírito e alma. Então tem que vir o controle de dentro para fora, né? Porque o profeta nos ensina que a alma, né? Que a ciência descobriu ali, aquele pequeno compartimento no coração do homem, né? O profeta diz que é onde é a alma, e ali é onde Deus tem aquela pequena salinha de controle, para que dali nós controlamos todo o nosso interior. Então o ser é controlado de dentro para fora. Ali é onde nós encontramos Deus, de dentro para fora, né? E Deus estava mostrando através do tabernáculo de Moisés que muitas pessoas iam querer encontrar Deus, mas apenas no átrio. Que muitas pessoas iam querer encontrá-lo apenas no lugar santo, mas algumas pessoas iam entrar no Santo dos Santos. E nós sabemos que lá apenas Arão, sumo sacerdote, podia entrar uma vez por ano. Creio que nós vamos chegar por ali, né? Mas quando nós voltamos aqui em Moisés, ele tinha a comissão, então, para fazer um tabernáculo celestial, segundo uma visão celestial. Agora, esse tabernáculo celestial de Moisés,
caminhou no deserto. Caminhou no deserto. Moisés fez um tabernáculo celestial e esse tabernáculo caminhou pelo deserto, né? Nesse tabernáculo havia 3 compartimentos, como nós já falamos: o átrio, o lugar santo e o santíssimo, né? Ele tipificou corpos, né? E através dos corpos nós temos esses 3 ciclos, né? Que o profeta sempre fazia isso, né? Ele fazia aqueles 3 círculos e ele colocava o corpo, o espírito e a alma, né? Tipificando esses 3 compartimentos, que isso é o corpo humano, né? Mais na frente nós vamos ver que isso é justificação pela fé, a santificação e o batismo com o Espírito Santo, são as 3 etapas, né? Nós entendemos também que esse corpo humano, né? O corpo humano, ele tem 5 sentidos que domina ele, né? É dominado por 5 sentidos, que é a visão, a audição, olfato, paladar e o tato. Esses 5 sentidos do corpo, né? É controlado. A gente vive no mundo e nós não conseguiríamos viver, nós não conseguiríamos nos comunicar sem esses 5 sentidos do corpo, né? Para fazer contato com esse mundo, né? Nós vemos que os 5 sentidos no espírito também, nós sabemos que é a memória, a consciência, a imaginação, o raciocínio e afeto, e há os 2 sentidos da alma, né? Que é a dúvida ou a fé ou a dúvida. E por que eu estou falando isso? Porque tudo isso é uma sombra, todo esse tabernáculo de Moisés, toda essa criação, toda essa forma que foi construído, né? Falando, tipificando pessoas, tudo isso era uma sombra do que viria, mais na frente. E como nós falamos, tipificando também como que muitos iam querer encontrar, ou até iam encontrar com Cristo, mas nos compartimentos corpo e espírito. Isso não nos garante, isso não nos garante rapto. Isso não nos dá direito a ser raptado. O profeta disse que nós podemos receber o Espírito Santo no corpo todos os dias. Isso não te dá direito à salvação, a rapto, né? Estamos falando de arrebatamento. Na mensagem de obra fé expressada, o profeta diz assim: o Espírito pode vir aqui e ungir a você para que faça certas coisas, e você o faz. Porém, isso não significa que você é salvo. Pense nisso. Caifás profetizou. Judas expulsou o demônio. Vejam, o Espírito ungiu. A chuva cai sobre os justos e injustos. O joio pode regozijar-se com o trigo. Porém é o que está no centro. Ali é o que você pode aceitá-lo. Intelectualmente dizer, seguro, isso parece bem. Eu creio, isso nada faz. Não, Senhor. O Espírito atualmente pode fazer isso e ainda não faz. E o Espírito atualmente pode fazer testemunho e ainda não é. Porque se essa alma não vem de Deus, poderá fazer todas as personificações, porém não pode ser real. Você pode atuar curando, você pode atuar como faz, pode atuar como você recebe isso. Os cristãos podem atuar como cristãos e serem sempre muito bons. Porém, isto não significa que são salvos. Vejam, isso é exatamente correto. O Espírito pode estar ali. O Espírito verdadeiro e genuíno. O Espírito Santo pode ungir a você. E isso tão pouco significa que você é salvo. É essa alma interior que nunca morre. Ela tem vida eterna. Ela sempre é eterna. Ela vem de Deus e ela vai para Deus. A alma. Vê? Porém, aquilo é dirigido desde dentro. De dentro. Isso lança
todo o resto junto. Isso tem que ser de dentro da alma, de dentro para fora. E isso lança todo o resto junto. Esse é o indicador. O interior do interior. Essa é a torre de controle. A alma controla o espírito e o espírito controla o corpo. Vê? Como que Adão tinha o domínio? A alma controla o espírito e o espírito controla o corpo. Um domínio de dentro para fora. Vê? Mais um pouquinho aqui na mensagem de adoção. Tome o velho tabernáculo. Qual era a primeira coisa que eles faziam? Entravam para o pátio. Entravam para o pátio. Ali. Os gentios, o seguinte era o altar de bronze, onde eles lavavam o sacrifício na bacia de ouro. Aí nós temos o átrio, o altar de bronze, né? O segundo compartimento. O seguinte era a morte do sacrifício e a aspersão do sangue sobre o altar. Então, uma vez por ano, Arão ungia com o quê? Com o perfume da rosa de Saron, com o óleo precioso no qual estava o perfume, e ele o derramava sobre a sua cabeça. E isto caía exatamente até a bainha de seus vestidos, né? Aí nós vemos lá em Salmo 33, se não me falha a memória, ou 133, né? Isso caía até a bainha dos seus vestidos. Observe como este homem tinha que ir detrás da cortina, uma vez por ano, levando diante dele o sangue para o lugar de misericórdia. E certo ano ele levou sua vara e a deixou. E quando eles voltaram depois disso, ela havia florescido e dado botões. Arão entrou com a vara, deixou a vara aqui dentro do lugar santo. Quando ele voltou no outro ano, porque era uma vez por ano, né? Então, quando ele voltou, a vara havia florescido e havia dado frutos. Então ele disse: e a velha vara que havia carregado talvez por 40 anos no deserto, colocada naquele lugar santo, observe, quando eles tomaram o sangue do pacto, o sangue, ele foi ungido, ele tinha vestimentas, e nelas tinha pequenas campainhas tocando, uma romã, um sino, e aquele homem tinha que andar de certa maneira, que toda vez que ele movia suas pernas, e movia assim, e dava seu passo, e cantava, o sino cantava, né? E aquilo cantava: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então, Arão entrava ali uma vez por ano. Nós estamos falando aqui deste lugar santo, deste lugar aqui, onde Arão entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício, né, levando sangue de animais para oferecer sacrifício pelo povo. Agora, esse tabernáculo de Moisés aqui, né, só para nós enfatizarmos isso um pouco melhor, esse tabernáculo de Moisés aqui, isso estava representando corpos, um corpo. O corpo, como o profeta fez, só para nós entendermos um pouco melhor, nós sabemos que o irmão Brana fez esses 3 círculos, né? E ele colocou aqui dentro, sabemos que é a alma. Esse segundo ciclo ele chamou de espírito. E esse átrio exterior, nós sabemos que é o corpo. Então nós temos o corpo, o espírito e a alma. Aí nós temos o corpo, o espírito e a alma. Estava tipificado no tabernáculo, no templo, aqui onde Moisés fez, no deserto. Lembre-se que esse templo se movia. Eles caminharam pelo deserto
e eles armavam e eles desarmavam, e onde eles iam, eles levavam. Esse tabernáculo era um tabernáculo móvel. Estava mostrando que esse corpo é um tabernáculo móvel se movendo no deserto. E nós sabemos que o deserto representa o mundo. Então veja como que Moisés fez um tabernáculo segundo uma visão celestial, segundo o que ele viu no céu. Né? Deus mostrou a ele como era para fazer esse tabernáculo. E esse tabernáculo representa pessoas. E nós sabemos que cada passo que ele dava, aquelas campainhas falando de Arão, tocavam ali, e isso estava simbolizando, isso era uma sombra, porque nós vamos ler em Hebreus capítulo 9, né? Arão era a sombra do sumo sacerdote que viria, que é Cristo, onde ele faria um eterno sacrifício, uma vez por todas, onde não precisaria ser mais uma vez por ano. Porque nós sabemos que só o sumo sacerdote podia entrar daqui para cá. Agora, nós entendemos e nós vamos ver como que quando Cristo fez esse sacrifício perfeito, como que esse véu foi rasgado e agora nós temos direito de passar daqui para cá. Porque aqui é o lugar onde Deus encontra com seus filhos. Né? Então vamos ler aqui Hebreus capítulo 9, a partir do verso 1. Ele diz, ora, falando do tabernáculo, né, do sacrifício, ele diz, ora, a primeira tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre. Porque um tabernáculo estava preparado, e o primeiro em que havia o candelabro e a mesa e os pães da preposição, ao que se chama o santuário. Depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança, coberto de ouro, todo em redor, em que estava um vaso de ouro que tinha o maná, ou que continha o maná. E a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora, particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo, né, entrava o sacerdote no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. No primeiro tabernáculo. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Dando nisto a entender, o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, veja bem, ainda o caminho do santuário não estava descoberto, por isso só o sumo sacerdote podia passar com sangue, porque o caminho ainda não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios, que quanto à consciência não podem aperfeiçoar o que faz o serviço. Consistindo somente em comidas, bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, vê que Cristo é um tabernáculo. Esse tabernáculo de Moisés estava tipificando, veja, era uma sombra, né? Onde nós paramos? Por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Mas Cristo Cristo veio em carne, mas não desta criação.
não da linhagem do homem, não da linhagem sexual, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, né? Isto é, se nós olharmos essa escritura e nós olharmos lá em Atos 20, 28, que a Bíblia disse que nós fomos salvos pelo sangue de Deus. Então Deus criou esse corpo para que através desse corpo ele pudesse criar o sangue, né? Que nós sabemos que Maria não teve nada a ver com o nascimento de Cristo. Maria foi apenas uma mulher escolhida, né? Para gerar, para através dela vir esse filho, né? Nós entendemos muito bem isso, mas vamos adiantar aqui um pouco. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, porque se o sangue dos touros e bodes e as cinzas de uma novilha aspergidas sobre os imundos o santificava quanto à purificação da carne, quanto maior o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados, não são todos, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Não são todos, são os chamados. Vê? São os chamados. Então nós sabemos que ele veio, ele rasgou o véu, né? Fez um eterno, um sacrifício perfeito, né? Nós não podíamos ir ao Santo dos Santos, mas o Santo dos Santos veio até nós, né? Agora lembre-se que Moisés construiu o tabernáculo segundo o que ele viu no céu. Agora, este tabernáculo móvel, ele caminhou com eles, né, no deserto, e esse tabernáculo ficou com eles até o tempo em que Salomão construiu o templo. Esse tabernáculo móvel caminhou com Israel, entrou com Israel, quando Israel entrou na terra prometida, eles montaram lá esse tabernáculo, e esse tabernáculo acompanhou Israel, né, até o tempo em que Salomão construiu o templo, né? Até quando Salomão construiu o templo. Deixa eu pegar aqui que eu quero. Isso, após entrarem na terra prometida de Canaã, esse tabernáculo ainda estava com eles. Então nós sabemos que Davi queria construir o templo, mas não foi possível. Mas Deus disse a Davi, porque Davi havia derramado muito sangue, que Salomão, seu filho, construiria o templo. Então nós vamos deixar esse templo, esse tabernáculo, e agora nós vamos olhar o templo que Salomão construiu. Lembrando que esse tabernáculo era uma sombra, né, e está tipificado em corpo, em pessoas, né? Vamos pegar o templo de Salomão. Primeira Crônicas, capítulo 1 de 1 Crônicas, diz assim, isso, 1 Crônicas, capítulo 1, e disse assim, e disse Davi, esta será a casa do Senhor Deus. Eu quero já falar que nós não vamos... esse assunto ficou muito grande e não vamos conseguir terminar hoje. Creio que nós não vamos conseguir chegar nem na metade aqui, né, da onde gostaríamos de chegar,
para concluirmos o que chegar onde queremos chegar, né? Mas vamos aqui fazendo uma base, né, sobre esse pensamento de um templo feito segundo a visão celestial, né? E nós vamos lá na frente, nós já sabemos, né, mas nós vamos ler, né? E nós sabemos que nós somos o templo, nós somos a morada, o tabernáculo do Deus vivente, né? Mas vamos montar aqui uma base, vamos andar mais aqui. E disse Davi: esta será a casa do Senhor Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. E deu ordem Davi que se juntassem os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e ordenou cortadores e pedras para que lavrassem pedras da cantaria para edificar a casa de Deus. E esperou Davi, e aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas, das entradas para as junturas, como também cobre em abundância, que não foi pesado. Madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios traziam a Davi madeiras de cedro em abundância, porque Davi dizia: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica, em excelência, para o nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe prepararei materiais, e assim preparou Davi materiais em abundância antes de sua morte. Então chamou Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor, Deus de Israel. E disse Davi a Salomão: filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o propósito de edificar uma casa ao Senhor, uma casa ao nome do nosso Senhor, nosso Deus. Porém veio a minha palavra do Senhor, dizendo: tu derramaste sangue em abundância, fizeste grandes guerras, não edificarás a casa em meu nome, porquanto muitos sangues tem derramado na terra perante mim. Eis que teu filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos ao redor. Vê que Salomão, nós sabemos que o reinado de Salomão representa um reinado de paz, né? Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Ele edificará uma casa ao meu nome, e me será por filho, e eu lhe serei por pai. E confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo e prospera, e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse de ti. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel. E isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás, se tiveres cuidado de cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem tenhas pavor. Eis que na minha aflição prepararei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro. Eis que na minha aflição preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, 1.000.000 de talentos de prata, e de cobre, e de ferro, que não se pesou. Quanta coisa, né? Porque era em abundância. Também madeira e pedras preparei, e tu suprirás o que faltar. Também tens contigo obreiro em grande números, cortadores, artífices em obra de pedra e madeira, toda a sorte de perito em toda espécie de obra. Para edificar o templo, para edificar esse tabernáculo, essa casa para o Senhor, é necessário toda essa ver que ele tinha uma fartura de mão de obra. E cada um na sua posição.
Essa é a construção do templo. Cada um na sua posição, cada um fazendo aquilo que ele é chamado para fazer. Veja, também tens contigo obreiro em grande números, né? Do ouro e da prata, do cobre e do ferro, não há conta. Levanta-te, pois, e faz a obra do Senhor, e o Senhor seja contigo. E Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem a Salomão, seu filho, dizendo: porventura não está convosco o Senhor, vosso Deus? E não vos deu repouso ao redor? Porque entregou na minha mão os moradores da terra, e a terra foi sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. E disse: dispõe, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscar o Senhor vosso Deus. E levantai-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor, os vasos sagrados, vasos também fala de pessoas, os vasos sagrados de Deus se tragam a esta casa, e que se há de edificar no nome do Senhor. Então nós sabemos que Davi não edificou o templo. Salomão, seu filho, construiu o templo. Após eles entrarem na terra, como nós falamos, o santuário, o templo de Moisés, ainda ficou com eles até o tempo da construção desse templo. Durante os primeiros reinados de Salomão, ele contratou milhares de pessoas para trabalharem na construção do templo do Senhor. Nós vamos adiantar, vou citar umas escrituras. 1 Reis, capítulo 5, do versículo 13 até o 18. Você vai encontrar isso que Salomão contratou ali milhares de pessoas para trabalhar. No 4º ano do seu reinado, foram postos os alicerces. No 4º ano do reinado de Salomão, foram postos os alicerces. Você vê que está conectado aí, não vamos entrar, mas está conectado aí com os fundamentos. Né? Está conectado aí com os 4 poderes. Né? Os 4 animais lá de Apocalipse, os 4 animais do livro de Daniel. Né? Está conectado aí. Nós não vamos entrar por aí. Então, no 4º ano do reinado de Salomão, ele colocou os alicerces. Você vai encontrar isso em 1 Reis, capítulo 6, no versículo 37 e 38. Né? E nós sabemos, então, que logo depois ele colocou o alicerce, e no ano 4º, né? Agora eu vou ler aqui, no ano 4º se pôs o fundamento da casa do Senhor, no mês Iver, e no ano 11º, no mês de Bu, que é o mês 8º, se acabou esta casa, com todas as suas coisas, e com tudo que lhe convinha, e a edificou em 7 anos. O templo de Salomão, em 7 anos. E nós sabemos que quando ele edificou esse templo, nós sabemos que na inauguração, na consagração desse templo, a glória do Senhor desceu ali, né, e encheu todo aquele templo. Não vamos ler, 1 Reis capítulo 8, né, não vamos ler, né, onde ele foi na consagração do templo. Nós sabemos que a glória do Senhor desceu. Vou ler o versículo 8 aqui. E os varais sobressaíram, tanto que as pontas dos varais se viam desde o santuário, diante do oráculo, porém de fora não se viam, e ficaram ali até o dia de hoje. Na arca nada havia, senão só 2 tábuas de pedras que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. E sucedeu que, saindo o sacerdote do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé
para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então falou Salomão o Senhor e disse que, então, aí que eu me embolei. Então Salomão falou Salomão, o Senhor disse que ele habitaria nas trevas. Certamente que te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Né? Então nós sabemos que a casa, o templo ficou pronto e a glória do Senhor desceu na consagração daquele templo. Agora nós vamos tomar apenas Ageu aqui. Eu quero apenas colocar essa base, porque no dia 7º, no 7º mês, no 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o restante do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Então, a promessa de que a glória dessa última casa, às vezes expressamos, quando fala a glória, não é a glória da segunda casa, é a glória desta última casa, do último tabernáculo, do último templo, é maior do que a da primeira. Vê? Agora, voltando no templo, durante a monarquia, falando desse templo de Salomão, como ele foi construído, né? E durante o período ali dos reis, o templo passou por vários ciclos de profanação, de destruição, né? Saqueamento, tudo isso sofreu o templo de Salomão. Ele foi saqueado por, eu vou citar as escrituras para nós ganhar tempo. Ele foi saqueado por Sisaque, do Egito, durante o reinado de Roboão, né? Nós encontramos isso também em 1 Reis, no capítulo 12, versículo 9. Ele foi saqueado por Sisaque, rei do Egito, durante o reinado de Roboão. 1 Reis 12, versículo 9. E depois ele foi restaurado pelo rei Asa. Você vê que nós vamos ver como que esse tabernáculo passa por profanação, e depois ele é restaurado novamente.
Durante um período aí, que isso veio acontecendo durante os reinados, né? Aí ele foi restaurado pelo rei Asa, né? Encontramos no capítulo 15, versículo 8 até o 18. Depois, do outro período, ele teve um período que passou pela idolatria, período de idolatria, onde foi chamado de declínio espiritual, onde o rei Josias fez os reparos na casa do Senhor. Depois desse período de idolatria e um declínio espiritual, aí nós encontramos que o rei Josias, a partir do capítulo 24, versículo 4 em diante, então o rei Josias ele fez um reparo, reparou o templo, né? Acabou com a idolatria e restaurou a adoração ao Senhor, né? Posteriormente, o rei Acás removeu parte dos ornamentos do templo e enviou o rei da Síria, né? Foi uma jogada política, fez uma jogada política e fechou a porta do templo, né? 1 Reis 28, do versículo 21 ao 24. Mas logo depois disso, seu filho Ezequias voltou a abrir o templo e consertar e a purificar o templo novamente. Encontramos isso em 1 Reis 29, do versículo 1 em diante, até o 19 ou 20 por ali. Mas logo em seguida ele foi profanado de novo pelo herdeiro de Ezequias, que era Manassés. Profanou o templo novamente. Então o neto, aí nós encontramos isso em 1 Reis 33, do versículo 1 em diante. Aí o neto de Manassés, Josias, foi o último rei de Judá que fez reparos no templo. No capítulo 34, do versículo 1 em diante, até o 8, ou um pouquinho mais para frente aqui. Mas aí a idolatria continuou entre os seus sucessores, e finalmente chegou um tempo, como nós sabemos, de acordo com a profecia, que Deus permitiu, Nabucodonosor, rei da Babilônia, entrou e destruiu o templo no ano 586, por volta do ano 586, né? Encontramos isso em 2 Reis, no capítulo 25, também em 2 Crônicas, né? Aí o rei Nabucodonosor entrou, e nós sabemos que ele entrou e destruiu o templo, né? E levou Israel cativo e todas essas coisas. 50 anos mais tarde, o rei Ciro autorizou o regresso dos judeus de Babilônia para a Palestina, para a reconstrução do templo. Aí nós já estamos lá no livro de Esdras, do capítulo 1, o versículo de 1 ao 4 por ali, né? Quando o rei Ciro autorizou o regresso dos judeus para reconstruir o templo de Jerusalém. Templo que Salomão havia edificado, havia feito. Zorobabel dirigiu as obras da reconstrução. Zorobabel foi quem comandou as obras da reconstrução. Esdras capítulo 3, versículo 8. E nós encontramos que ali sobre a oposição que se levantou naquele dia, né? Ali veio Tobias, juntamente com seus amigos, nós sabemos disso. Grandes oposições eles tiveram. Nós encontramos essa oposição falando disso também em Esdras capítulo 4. Então depois teve uma pausa de 10 anos e o povo foi autorizado a reiniciar as obras. Esdras capítulo 4, versículo 24 em diante, e Esdras capítulo 5 em diante também, do versículo 1 em diante. Então, em breve o templo foi completo e dedicado. Novamente, Esdras capítulo 6, ali nós entendemos que o templo foi edificado novamente. Então, a construção do templo, né? Aí nós chegamos no Novo Testamento, que aí esse templo foi construído, foi reedificado, e aí o tempo foi passando, nós entramos no Novo Testamento, e nós sabemos ali até pela história, que Caifás até investiu dinheiros, colocando
mais ornamentos no templo, fazendo melhorias de coisas, em outras palavras, embelezando mais o templo, né? Naquele tempo. Então entramos no Novo Testamento e ali estava o templo de Salomão. Ali estava o templo de Salomão na cidade. Agora, o templo de Salomão está ali. E agora entra em cena, nós sabemos, o Cordeiro de Deus. Jesus aparece. E nós sabemos que o templo de Moisés, né, o tabernáculo que Moisés fez e todas essas coisas, estava apontando para um templo que viria e seria um templo perfeito. Um templo não feito por mãos humanas. Então esses templos, eles eram sombras. O templo de Moisés era uma sombra de um templo perfeito que viria. O templo de Salomão era uma sombra de um templo perfeito que viria. E dentro desse templo, dentro do templo de Moisés, nós sabemos que a glória do Senhor estava aqui. E nós vemos que dentro do templo de Salomão, nós vemos que a glória do Senhor desceu dentro daquele templo. E também entendemos que dentro daquele templo foi colocado toda espécie de coisas valiosas. Como também no templo de Moisés, toda espécie de ouro, prata, tudo que era de valioso estava dentro do templo. Então, o verdadeiro templo chegou. Nós sabemos que era Cristo. Agora, quando ele chega, nós vamos voltar lá em Moisés, e nós temos que tomar aqui Atos capítulo 3. Nós temos que tomar Atos capítulo 3, deixa eu pegar aqui, o versículo 22, onde Moisés havia dito que, porque Moisés disse aos pais, o Senhor vosso Deus levantará entre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Então, viria um profeta semelhante a Moisés. Semelhante a Moisés. Então nós entendemos, dentro desse semelhante a Moisés, que esse profeta, que esse personagem, ele teria que fazer também as mesmas obras de Moisés. Então, Moisés construiu um tabernáculo, segundo uma visão celestial. Então, esse semelhante a Moisés, também teria que construir um templo, segundo uma visão celestial. Veja, ele teria que construir templo também. Agora, nós entendemos que Moisés fez o templo e era uma sombra. Agora, o que era perfeito, o templo perfeito chegou. E quando o templo perfeito chegou, eles não puderam entender que o templo de Moisés, que o templo de Salomão, estava falando de um templo em carne. Um templo em carne. Por isso que quando Cristo foi ao Calvário, né, e a construção do templo, Jesus disse em São João, me fugiu a escritura agora, mas nós sabemos que Jesus disse que se a semente de trigo cair no chão e não morrer, ela fica só. Mas se morrer, ela dá muito fruto. Agora, na construção desse templo, nós vamos entender que ele vai fazer outros templos. De um templo, saem outros templos. Nós vamos ver isso. Como que de um templo saem outros templos. Porque se ele não morresse, ficaria só. Agora, quando nós olhamos uma construção, se vamos construir algo, a primeira coisa que nós temos que ver
o terreno aonde vamos construir algo. Claro, temos que fazer, a Bíblia ensina que temos que fazer os cálculos, temos que ver se o nosso saldo é suficiente para fazermos a obra, né? Mas a primeira coisa a se levar em conta é examinar e fazer uma inspeção do terreno. Porque nós não podemos pegar uma construção e colocar em cima de qualquer terreno. Nós temos o exemplo na Bíblia, onde Jesus falou das sementes que caíram, uma caiu na beira do rio, outra caiu em pedregais, né? E não puderam produzir frutos, porque o terreno não era apropriado para a produção de frutos. Assim como nós vamos construir algo, uma construção vai ser feita, então a primeira coisa a fazer é olhar o terreno. E se o terreno está impróprio para a construção, então o que nós temos que fazer é compactar aquele terreno. Nós temos que fazer aquele terreno ficar sólido. Porque vamos construir uma casa, vamos construir um edifício. E se o terreno não for sólido, então aquele edifício vai cair. Né? Então, quando Cristo subiu ao Calvário, ele estava ali no Calvário, ele estava preparando o terreno. Veja isso, ele estava preparando o terreno. Por quê? Porque uma construção viria. E essa construção, esse tabernáculo, não poderia ser construído em cima de qualquer terreno. Então ele estava preparando o terreno para uma construção. E quando ele preparou o terreno para essa construção, nós vamos ter que encerrar o nosso programa, mas quando ele prepara o terreno para a construção, nós vamos ver isso depois, que logo, ali nós encontramos que logo vem a fé. Porque a fé, ele vai começar uma construção, e essa construção não pode ser feito em cima de qualquer terreno. Então ele vai edificar um corpo agora, começando pela fé. Né? Começando pela fé. Então essa fé não poderia vir de qualquer maneira, tinha que ter um terreno sólido. Fé é o firme fundamento. Esse firme fundamento, ele só é firme se ele estiver em cima de um terreno sólido. Porque você pode fazer o melhor fundamento que existe, a melhor base, o maior cálculo estrutural que você fizer, mas se o terreno não for sólido, a sua base está comprometida. E a fé é o firme fundamento. Vê? Fé é o firme fundamento. Esse firme fundamento tem que estar estabelecido em cima de uma base sólida. E aí nós vamos ver no próximo programa essa base sólida, né, onde vamos começar a construir um outro tabernáculo, um outro templo, né, onde vamos começar a construção de um novo templo, de uma nova habitação, de uma nova morada, né? Um templo que vai sobressair o templo de Moisés, o templo de Salomão. Por quê? Porque agora está conosco o que é maior do que Salomão, o que é maior do que Moisés. Vê? A glória do Senhor tem descido, né, nesse tempo, e assim como a glória do Senhor desceu, e tinha que ter um lugar para ela morar, para fazer morada, nesses templos que foram construídos por mãos humanas, né? E nós vamos tomar lá ainda, em Atos capítulo 7, que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, essa construção que nós vamos começar a falar, essa construção não poderia ser feita por Moisés, não poderia ser feita por Salomão, não poderia ser feita por Paulo,
por Irineu, essa construção não poderia ser feita por nenhuma outra pessoa, senão pelas mãos divinas. É uma obra divina de nosso Senhor Jesus Cristo. É essa construção que nós vamos falar no próximo programa, né? Vamos dar continuidade a esse assunto e no próximo programa vamos estar falando dessa construção, desse templo espiritual que não pode ser feito por mãos humanas. Tem que ser feito de acordo com a visão celestial e tem que ser feito é uma obra celestial, é uma obra espiritual. Vê? Então nosso tempo está encerrando, nós temos um tempo aqui de ir até as 9h30, né, mais ou menos. Então nós vamos encerrar por aqui e penso que nós conseguimos fazer aqui uma base, né, falando desses templos, né, fizemos aqui uma base para nós falarmos do nosso templo espiritual no próximo programa. Construção do templo espiritual, um templo feito segundo a visão espiritual, né? Deus abençoe a todos que nos acompanharam. Nós temos aqui o irmão Adilson e a irmã Miriam, irmã Raquel também que está lá em Guarapari, irmão Jailson da Paraíba, Bruno Marques e família, Gisele, Gabriele e Cariacica, irmã Leila é em Santa Teresa, né? Josué da Vitória e Cariacica, irmã Débora, junto com a irmã Leila, irmão Sérgio, Cariacica, Tiago Ribeiro e irmão Israel lá em Pinheiro. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, no nome do Senhor Jesus Cristo. E assim nós estamos encerrando e pedindo a Deus que nos dê graça para continuar um pouquinho mais sobre esse pensamento que Deus nos tem dado no próximo programa, numa próxima oportunidade, se assim o Senhor nos conceder. No nome de Jesus Cristo, Deus abençoe a todos, uma boa noite, shalom, paz com todos, em nome de Cristo Jesus. Amém.